Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos viajar pela África, a parte 2 de literatura africana, literatura sobre cultura africana. Vamos começar. Ana Cristina Massa, Aquatuni. Essa história começa falando do Brasil, a herança afro no Brasil, e depois volta para as histórias do Congo, país africano, em que mostra essa herança dos congolenses, pessoal do Congo, as tribos que vieram escravizadas para o Brasil dessa região do Congo. E aí uma garota, no caso Alice, vai descobrir a história dessa princesa Aquatuni. Aquatuni, que vem do Congo, e é uma série de lendas da região, Então a avó conta essas histórias, conta como é que os escravos chegaram no Brasil, conta a história do Quilombo de Palmares. Então é muito interessante que é uma literatura do Brasil, infantil juvenil, mas que dá um retorno, a essa herança o que tem de africano no Brasil, O que tem de africano no Brasil, como é que é essa cultura africana no Brasil. Um outro livro que eu acho interessante, essas histórias africanas, Ana Maria Machado, muito bem ilustrado, com imagens, imagens da África, que é bem introdução mesmo, fonte juvenil, interessante aqui, as imagens mesmo para trabalhar os temas. Ela faz um reconto, ou seja, ela pega essas lendas, essas histórias, a África como se fosse num recorte de um tronco de árvore, Imagem interessantíssima aqui. Então vamos fazer uma viagem pela África, autores africanos aqui. E aqui ela faz recontos, recontos. Aqui ela está recontando um tesouro inesgotável, a filha do sol e da lua, as garras do leopardo, aquela aqui, o leopardo antes não tinha garras e tal. Os viajantes e o monstro, o mesmo lugar, outra festa. O mesmo lugar, outra festa é uma versão ali da festa no céu, O jabuti pede uma pena para cada ave, para montar uma asa e por aí para a festa no céu, Uma coisa assim. Sempre aquela ideia de que ele quer voar e ir para essa festa do céu. Aqui, Aqui no Brasil tem essa lenda em que ele vai na viola do urubu e aí, na hora de voltar dá problema, o urubu percebe o peso, etc. E cai e racha o casco. Essas lendas do jabuti, as peripécias do jabuti. Muito bem, então esses dois aqui primeiro são a cultura africana no Brasil, ou seja, resgate da cultura africana no Brasil. E vamos então para a África mesmo, Moçambique. Vamos então para Moçambique, que a Chiziane, Paulina Chiziane, fez esse livro, Esse livro é de 2004, que é a questão da condição feminina mesmo, Niket, 2004, essa edição. Muito bem, aqui ela conta mais a questão da cultura local, obviamente, já fala com Moçambique e tal. Só que aqui ela fala mais da condição feminina, Ou seja, as relações das mulheres com os homens, a relação das mulheres entre si, a disputa que as mulheres têm pelos homens, etc. Então, e vai contando aqui como é que a sociedade vê as mulheres, ainda mais a mulher africana, Como é que seria essa questão da mulher africana? Igual a gente tem lá vários livros sobre a cultura, a mulher na Arábia, mulher no Oriente Médio, mulher na China. Aqui a questão feminina mesmo, do casamento, como manter o casamento, o papel da mulher na família, Sempre que a mulher sempre tentando resolver os problemas familiares, A mulher é aquela negociadora, a diplomata da família, Então, porque se dependesse dos homens da família sempre tinha um conflito, mas a mulher vai ali, tenta resolver, conversar, Um jeito feminino de fazer política, podemos dizer assim, Mas aqui ela não faz política, ela é mais questão da família mesmo. Como é que as famílias são estruturadas, papel feminino, papel masculino. E aí nas entrelinhas você vê como é que é a cultura africana, Se ela vai... É diferente de outros livros que falam muito quando acabou a colonização, os livros da Angola falam muito da colonização, descolonização, a questão das guerras civis, mas aqui no caso e tem muitas palavras da região. É bom ler com algum glossário, Deixa eu ver se esse aqui tem um pequeno glossário. Tem um pequeno glossário, palavras da região, porque são muitos autores de língua portuguesa na África, você entende assim uma coisa da gramática, uma coisa do texto mesmo,
Só que aí as palavras, as expressões idiomáticas, né? Porque é um outro português, né? Então aí tá a dica. Onjak é de Angola, tem os dois aqui. Onjak é de Angola, jovem escritor dessa geração. E ele fala justamente disso, da infância em Angola, na época em que estava descolonizando. Então, tinha aquelas várias facções lá, né, na Angola, tentando se livrar dos portugueses, colonização portuguesa, e aí veio aquelas forças de esquerda, com apoio dos cubanos, dos soviéticos, né? Então ele mostra isso na minha rua e a Rua 19, né? Trabalha muito essa questão da infância, ou seja, que ele volta no tempo, justamente quando que é a infância dele? Justamente no tempo dessas guerras, né? Ou seja, essas mudanças políticas. Então o pessoal tinha toda aquela esperança, não, vai resolver os problemas aqui da independência, né? E aí os angolanos, né? Eles começam a guerrear entre eles. E aí tem a guerra civil, as várias facções, ou seja, eles estavam unidos para tirar os portugueses. Os portugueses foram expulsos, né? Voltaram a Portugal, mas aí ficaram lá os angolanos, quem é que vai governar? Então, aí né, como o presidente que tomou o poder depois, é todo aquele aparato policial, né? Toda aquela questão assim uma ditadura, tirou uma colonização e entrou uma ditadura, né? Então, mas aqui ele basicamente fala das questões do crescimento mesmo, da criança para adolescente, né? E essas relações como vai trabalhar aqui, né? O segredo soviético. Por quê? Porque quem ajudou a reconstruir a Angola foram os cubanos e os soviéticos, ou seja, aquela questão de o bloco socialista, o socialismo real, ajudando a construir reconstruir essas colônias, né? Então muitos países tiveram essa ajuda de esquerda para a reconstrução. E aqui ele conta a história que o oficial Bilardov, o camarada Botardov, que é essas figuras dos soviéticos que ajudaram, os engenheiros, porque os soviéticos, a União Soviética, mandaram vários engenheiros, né, professores para ajudar, assim como os cubanos, né, mandaram médicos, professores para ajudar nessas colônias, né, ali na África, após expulsar os colonizadores, né. Então isso aqui, eu acho que esse aqui é um pouco mais denso que esse, mas é o mesmo núcleo, né? Assim, vai circulando sempre as mesmas coisas. A criança vendo o mundo dos adultos, a criança vendo a política, mas o que é política, né? Quem que são esses estrangeiros? São os nossos amigos? Né? Quem que são esses? Porque nós tiramos os estrangeiros, portugueses, aí vem outros estrangeiros, cubanos e soviéticos. Quem são esses russos, né? Então é sempre essa ideia de quem é que governa esse país, né? Como é que a gente vai aprender a fazer um governo nosso um dia? Terá um governo angolano, né? Essas questões também de guerra, né? De esquerda no poder, né? Essa esquerda que ajudou a descolonizar. Tem aqui o Jorge Araújo de Cabo Verde. Cabo Verde é famoso, aquele arquipélago lá entre a África e a América. E ela é famosa pela Cesária Évora, a cantora ali dos anos 80, 90, né? Saudade, né? Aquelas músicas que é meio assim, aquele fado. É um fado português com ritmo africano, né? Fica lembrando música caribenha, assim. E aí ele conta que é infantil juvenil, mas é uma leveza de texto, assim, que, né? O tema é pouco complicado, que é a guerra, o fim da colonização, e aqui o comandante Russi e aqui no caso é tipo a continuação, né? Mesmo os autores, o comandante russo, 5 balas contra a América. Os meninos têm lá poucas balas, pouca munição para se defender de uma invasão americana. Por quê? Porque eles estão do lado soviético, certo? Eles estão do lado do bloco socialista, então você tem aquela visão do imperialista. Agora, nós nos livramos de Portugal, estamos recebendo a ajuda de Cuba e da União Soviética, mas pode ser que os americanos não gostem muito dessa brincadeira e queiram invadir, né, o nosso país. Então sempre tem essa questão de como é que alguns jovens, né, jovens camaradas vão ali defender aquelas 10 ilhas ali do arquipélago de Cabo Verde de uma invasão Yankee, né? Os americanos estão chegando, go home, né? Bem, continuando, vamos para o Quênia, né? Para o Quênia e para a França, né? O Quênia
Nós temos o Meja Monji, esse Muzungu, que ele vai contar a história ali, inclusive o contexto é a descolonização, só que aqui no caso o Quênia tinha tropas inglesas, né? As tropas que estavam no Quênia eram tropas inglesas. A África foi toda recortada, então tinha colônia portuguesa, tinha colônia alemã, tinha colônia dos holandeses ali embaixo, tinha colônia dos ingleses, colônia francesa, colônia belga, né? Então é um recorte. Foram lá e cortaram a África, partilharam a África. Então você tem que ver, cada país tem um país de língua inglesa, portuguesa, francesa, belga, né? O Congo, né? O Congo teve a colonização belga. Então, os europeus foram ali e picotaram a África, ou seja, muitas tribos ficaram em países diferentes e no mesmo país colocaram tribos que eram até inimigas. Então essas são fontes de guerras civis, né? E aí ele mostra muito como é que eram os soldados, né? Como é que o povo se organizava com esses soldados ingleses. Aí tinha aqueles terroristas que queriam tirar de toda forma os ingleses do poder, e tinha aqueles que queriam fazer uma nova política, por exemplo, mais para a esquerda, né? Então a questão ali, a esquerda foi bem nacionalista, né? Era a forma de unir as várias tribos para fazer o processo de independência, igual em vários lugares, né? Igual Moçambique e Angola também aconteceu isso. Então ali não tinha como eles chegarem a um socialismo mesmo, né? Mas ali eles queriam um nacionalismo para a independência. É claro que um país, ao ser desenvolvido, poderia chegar a um socialismo, mas era muito precoce falar em socialismo em países que estavam saindo de colônias, países que não tinham, né, no máximo uma exploração mineral, no máximo uma exploração agrícola, etc, né? Então ele mostra a questão ali que a política era, primeiro vamos nos livrar dos colonizadores, e aí ele vai contando a infância, né? Sempre essa ideia de voltar à infância, porque ao contar a infância ele vai contar o processo histórico. Lá na minha época tinha os ingleses, aí depois vieram as tribos que queriam enfrentar os ingleses, depois essas tribos tinham que lidar com um novo governo, né? Eles tinham que aprender a fazer um governo, tipo assim, são várias tribos num país, então eles tinham que fazer uma sucessão de governos. A primeira tribo A governa, depois a tribo B governa, depois a tribo C, tribo D, entendeu? Vai fazer uma alternância ali para evitar que tenha guerra civil, ou seja, que uma tribo mande mais que a outra, que aí vai ter outra guerra, né? Então é basicamente isso nesses países e tem países que, como eu falei, tem uma tribo que ela está em 3 países diferentes, então é complicado essa divisão da África hoje. Então por isso que a África é muito instável, né? Sempre tem uma guerra explodindo lá, guerra entre os próprios africanos, né? Eles não conseguiram fazer um governo, muitos países não conseguiram fazer governos estáveis por essas divisões internas, né? Culpa de quem? De quem colonizou, que, né, dividiu para governar. Vamos agora para Congo, né? O Congo aqui, o Congo também fala francês, né? Porque esse livro aqui foi sur étoile, Alain Mabancou. Ele foi para a França, né? E aí ele fala novamente da infância, né? Tem essa questão de os autores adoram falar da infância, até porque fala no processo, né? Ou seja, saiu da colônia, né? Aquele lendo o Pequeno Príncipe, ou seja, a referência dele de França é lendo o Pequeno Príncipe, que é o Exupéry, né? Antoine de Saint-Exupéry, que é famoso, e aqui os desenhos, né? Ele perdeu a irmã, e aí ele acha que a irmã virou uma estrela, por isso que é a irmã estrela. Ele acha que a irmã virou uma estrela, então ele fica conversando com a irmã. E aqui mostra, né, o pessoal que sai das aldeias, vão para as cidades, né? E começam a aceitar essa cultura europeia, a forma de vestir europeia. Você pode ver que eles estão vestindo a europeia, não estão mais, né? Aí mostra a pobreza, mostra tipo assim, os familiares que aceitaram a cultura europeia e passaram a trabalhar para os europeus tinham um nível de vida melhor. Então tinha aquele parente rico, mas o parente rico que vivia em função do colonizador, né? E aqueles que viviam no interior, né, muitas vezes resistindo à colonização, eram mais pobres, né? Não conseguiam. É complicado demais esse processo, porque eles são obrigados a aculturar, falar belga, né, seguir a cultura belga, a cultura francesa, a cultura inglesa, para poder, podemos dizer assim, subir na vida, né? Então é belamente ilustrado. Então isso aqui é a Irmã Estrela do Alain Mabancou, que é do Congo e foi para a França, foi para os Estados Unidos, né?
um outro autor africano que ajuda a mostrar que a África tem muita cultura, e possivelmente vamos fazer até um África 3, né? Que a gente vai falar, que tem uns medalhões, né? Tem uns medalhões lá da África, Minha Couto, aguardem que nós vamos preparar mais autores de cultura africana. Se vocês gostaram, compartilhem.